Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Hoje veremos a segunda parte do assunto desenho analítico. Na aula passada, conhecemos a abordagem do desenho analítico, os recursos e estratégias que nos ajudam a traduzir as aparências tridimensionais em uma superfície bidimensional. Conhecemos os conceitos de plano de imagem, proporção, comparação intuitiva de medidas e dimensões. Estudamos a mecânica do desenhar, posicionando nosso corpo e nossos instrumentos para praticar o desenho de observação. Também aprendemos a utilizar um visor com quadrícula e o instrumento medidor para estabelecer o enquadramento ou encaixe da imagem, por meio de caixas planas ou caixas geométricas. E conhecemos outro tipo de desenho, o desenho de linha organizacional. Os procedimentos para realizar um desenho de linha organizacional passam pela busca de relações e proporções. Também buscamos pontos de equivalência, que são linhas verticais e horizontais utilizadas para relacionar pontos específicos na imagem, formando uma espécie de grade de relações. Nesse tipo de desenho, deixamos aparente o traçado dessa grade, sem necessidade de finalizar o desenho. Agora vamos tratar das relações entre o espaço real, que é aquele onde nos movimentamos, e o espaço plástico, que é o espaço do desenho. Vamos estudar formas, planos e volumes. Forma é uma configuração bidimensional. Só possui altura e largura. A forma do suporte é determinante para a composição de um desenho. Costumamos desenhar sobre superfícies retangulares. Formas quadradas, circulares e ovais são menos usadas. Basicamente, as formas podem ser divididas em duas categorias. Formas geométricas são criadas por leis matemáticas que lidam com relações entre medidas de linhas e ângulos. São os quadrados, retângulos, triângulos, círculos, elipses, cubos, cilindros, esferas. Diferente das formas geométricas, as formas orgânicas não são regulares. São as formas que desenhamos de maneira livre. No desenho de observação, analisamos a imagem do objeto que estamos desenhando por meio da simplificação das formas. Geralmente, associamos os contornos de objetos específicos às formas mais simples. Por exemplo, nessa composição, o candeeiro, que possui um volume cilíndrico, pode ser simplificado numa forma retangular. O bico do candeeiro pode ser simplificado em um triângulo. O crânio é mais complexo, mas pode ser simplificado em diversas formas mais simples. Também simplificamos as formas das zonas de claro escuro, de textura ou de cor. É assim que podemos determinar a localização dos valores de claro escuro, simplificando os limites entre luz e sombra sobre os objetos. Ao desenhar, também buscamos por formas positivas e formas negativas. Em um desenho ou pintura, costumamos chamar as coisas que identificamos como figuras. Figura é a forma positiva. Forma positiva refere-se à forma do objeto desenhado. Todo o entorno, o espaço que não pertence à figura, chamamos de fundo. Fundo é a forma negativa. Ao desenhar, é importante nos concentrarmos nas formas negativas. Isso porque, quando nos concentramos apenas no objeto que estamos desenhando, costumamos exagerar nas informações conceituais, aquilo que sabemos do objeto. Quando buscamos ativamente por figuras negativas, nossa percepção imediata é ativada. As formas negativas revelam as formas positivas e nos ajudam a perceber e desenhar os objetos. O encaixe utilizado para delimitar o enquadramento é um ótimo recurso para visualizar as formas negativas. No desenho, usamos formas para sugerir planos. Consequentemente, as formas e os planos vão sugerir volumes. No desenho,
o volume sugere a profundidade, a massa e até mesmo o peso de um objeto. As formas sugerem volumes quando são lidas como planos. Os planos são os lados ou superfícies de um volume. Por exemplo, o cubo é um volume tridimensional. Podemos planificar o cubo em seus 6 planos de dimensões iguais. Porém, para desenhar um cubo, devemos conectar determinadas formas bidimensionais, a depender do ângulo de visão que queremos representar. Assim, essas formas conectadas irão sugerir planos e, consequentemente, o volume de um cubo tridimensional. Nos estágios iniciais de um desenho analítico, ou seja, na estruturação, costuma-se sugerir volumes como se fossem transparentes, para simplificar o desenho de alguns objetos, e assim a gente compreende a sua profundidade. Para aumentar a impressão de profundidade, também podemos aplicar a técnica do contorno interno. Contorno interno é uma linha ou conjunto de linhas paralelas que cruzam as superfícies de um objeto tridimensional representado. São as linhas de contorno seccional ou bissetriz, como as coordenadas de latitude e longitude sobre um globo terrestre. É interessante variar o peso de linha ao desenhar contornos internos, para acrescentar mais profundidade ao desenho. As linhas mais distantes do observador são mais finas e suaves, e as linhas mais próximas são mais grossas e escuras. Por hoje é só. Aguarde em breve a terceira parte do assunto desenho analítico. Nos encontramos na próxima videoaula aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.